Oi, gente. É com muito prazer, com muita alegria que eu passo mais uma vez por aqui para deixar uma oração, para deixar uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra de paz para você. Mas antes de nós darmos continuidade, eu gosto sempre de começar orando, porque na nossa vida nada flui sem oração, nada tem significado se a gente e também não tem como nós obtermos nenhum tipo de resultado positivo sem oração, sem buscar a Deus em oração. Então, espera um minutinho, nós vamos orar agora. Depois eu tenho uma palavra, apenas um versículo para deixar para você. E no final, mais uma oração. Uma oração de fé, uma oração de coragem, uma oração de cura, uma oração de perseverança, uma oração de esperança. Eu acho que nos últimos tempos nós precisamos muito, 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 muito mesmo. Então, essa é a proposta. É a minha proposta nessa hora de estar passando por aqui, é a minha proposta para deixar para o coração de vocês. Então vamos orar? Meu Deus e meu Pai, Tu és o nosso Deus. Se eu estou sentada aqui, à frente desse celular, diante dessa câmera, para gravar essa oração, foi porque o Senhor me sustentou no dia de hoje. O Senhor me manteve em pé. O Senhor fortaleceu o meu coração. O Senhor me ajudou. O Senhor me deu fôlego de vida. E esse meu irmão, essa minha irmã que está aí do outro lado, ouvindo essa oração, se ele está ouvindo, se ela está ouvindo, é porque o Senhor deu fôlego de vida, é porque o Senhor sustentou. De repente, Senhor, muitos deles passaram um dia muito, muito difícil, um dia com muita luta, um dia com muitos desafios, um dia com muitas dificuldades. Eu peço agora o auxílio do Senhor, o descanso do Senhor na vida de cada um deles. E aquelas situações que eles viveram durante o dia de hoje, que não teve solução, que não teve, Senhor, que não teve, Senhor Deus, como dar, Senhor, um prosseguimento, que não teve como terminar da forma como eles gostariam. Eu peço nesse momento para que o Senhor entre com o teu poder, entre com a tua graça, entre, Senhor, com o teu favor. Quando o Senhor entra com graça e favor, não tem para ninguém. Quando o Senhor entra com o seu poder, quando o Senhor toca, quando o Senhor diz acabou, agora daqui para frente está nas minhas mãos a vida desse meu filho, que ele possa ter fé agora para clamar, para te pedir ajuda, para te pedir socorro, para te pedir auxílio. Pai, nesse momento eu me junto a fé dos meus irmãos. Eu me junto, Senhor, à fé dessa minha irmã. Eu junto, Senhor, a minha fé com a fé desse meu irmão, Senhor. Eu, de uma forma simbólica, Senhor, venho aqui, Senhor, segurar na mão dele. Segurar firme, Senhor, na mão dele. Segurar firme na mão dela, para que ele creia que um milagre está prestes a acontecer na vida dele, que um romper está perto de acontecer na vida dele. Toca, Senhor, toca nela, toca, Senhor Deus, nessa enfermidade, para que essa enfermidade saia pelo poder que é no nome de Jesus. Toca nesse corpo, toca, Senhor, na enfermidade do corpo, na enfermidade física, toda dor agora. Eu peço ao Senhor que saia, que deixe o corpo dessa minha irmã, que deixe o corpo desse meu irmão. Pai, em nome de Jesus, que toda palavra, Senhor Deus, que deram para eles de uma sentença negativa, Pai, que em nome de Jesus isso não aconteça, que essa palavra venha retroceder, Pai, esse diagnóstico, Senhor, essa palavra, Senhor, esse processo que está acontecendo na vida desse meu irmão, da minha irmã, em nome de Jesus, que haja agora, Senhor Deus, haja agora uma intervenção do Senhor, uma intervenção divina, e o Senhor venha com a tua força, o Senhor venha com o teu poder, e o Senhor toque nele, o Senhor toque nela, para que um milagre aconteça. E que ainda, Senhor, nesta semana, o meu irmão, a minha irmã, venha contar dos milagres, das maravilhas que aconteceram. Pai, eu te peço também por esses que estão vivendo um tempo difícil, um momento de escassez, num momento de grande luta, Senhor, num momento que nós chamamos de deserto, é quando a gente não vê nada acontecendo, é quando a gente não vê o cenário mudando, a gente dorme, acorda, o cenário é o mesmo, nada mudou, nada saiu do lugar, a estação, Senhor, está seca, Senhor, está tudo muito raso, Senhor, é uma estação de choro, de luta. Pai, em nome de Jesus, entra com teu poder na vida dele, na vida dela e toca, muda, Senhor. Pai, só tu sabes até quando nós vamos ficar numa estação que está desconfortável. Só o Senhor sabe. Então nós pedimos ao Senhor, por favor, nos fortaleça. Nos fortaleça na tua palavra, nos fortaleça em ti, nos fortaleça em oração. Ajuda-nos a levantar no outro dia, Senhor, e dar-nos continuidade. Aquela rotina que muitas vezes não muda. Aquela rotina que está sempre a mesma coisa. E a gente pede para mudar, a gente pede para sair e nada acontece. Então eu te peço, fortaleça meu irmão, fortaleça minha irmã. Coloca, Senhor Deus, dá, Senhor Deus, vem com o teu poder, dá força, diz para ele continuar forte, para ele continuar de pé, e essa luta vai ser vencida. Pai, só vai ter um final se eles não desistirem.
se eles prosseguirem, se eles continuarem com fé, se eles continuarem com confiança, se eles continuarem com certeza, olhando para a palavra. Quantas vezes, Pai, nós vimos Davi, sabe, fugindo de um lado, fugindo para outro, indo para povos que não eram, Senhor Deus, do seu povo, longe do pai, longe da mãe, longe dos irmãos. Senhor, muitas vezes até tinha que deixar a esposa, Senhor, e fugia para aqui, fugia para ali, ficava em caverna, ficava no deserto. Deus, em nome de Jesus, uma vez ele ficou no povo inimigo, Senhor, ele pediu refúgio para um povo inimigo. Pai, quanta dificuldade Davi ficou. Mas Davi fazia o que? Ele louvava, ele te adorava, ele prosseguia, porque ele sabia que tinha uma promessa sobre a vida dele, e que aquela promessa, uma hora, ela ia acontecer, ela ia se concretizar. Eu te peço a mesma coisa pelos meus irmãos, que aqui eles fiquem firmes na promessa. Muitos deles aqui um dia receberam uma palavra, e que eles possam, Senhor, ser muito abençoados. E essa palavra vai permanecer e ela vai se cumprir se eles não desistirem. Se eu não desistir, se eles não desistirem. Pai, em nome de Jesus, dá força para ele, dá força para ela, para não desistir. Em nome de Jesus, toca na enfermidade física, toca na enfermidade espiritual, toca, Senhor Deus, na enfermidade emocional. Em nome de Jesus, eu abençoo meu irmão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu faço essa oração, eu levanto esse clamor no nome dele. No nome dele, no nome da força, no nome do poder, no nome da fonte, no nome da esperança, no nome da paz, no nome da alegria. Esse nome é Jesus. E se eu chamar por esse nome, se meu irmão chamar por esse nome, se minha irmã chamar por esse nome, o cenário muda. O cenário muda. Já vamos começar a ter paz no nosso coração, uma certeza de que nós não podemos parar. A gente tem que continuar. Porque se a gente não parar, o mar vai se abrir. Em nome de Jesus. Eu faço essa oração. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos dar continuidade? Agora eu gostaria de deixar um texto para você, a palavra de Deus. Se você tiver como, abra sua Bíblia lá no Salmo 28. Nós vamos ler apenas um versículo do Salmo 28. Antes da gente dar continuidade, eu gostaria de pedir para você, não se esqueça de deixar o joinha para mim. Não se esqueça de clicar nessa mãozinha que está logo aqui abaixo. Tem uma mãozinha assim, ó. É só você clicar naquela mãozinha ali, você está curtindo o vídeo. Está dizendo para o YouTube assim, olha, foi legal, eu gostei. Eu gostei dessa palavra, eu gostei dessa oração, eu gostei desse vídeo. O YouTube vai entender assim, se você der o like. Compartilha com outras pessoas. Tem alguém doente, tem alguém com falta de esperança, tem alguém passando por uma luta muito grande. Compartilha essa oração com ela. Não deixe de fazer isso. Coloca no seu WhatsApp, né? Coloca nos grupos que não são proibidos. Manda para parente, família, manda para quem você quiser. Eu te agradeço e Deus vai te recompensar. E eu gostaria também de falar para você, você que parou aí, que ouviu a minha oração e que gostou, inscreva-se no canal. Tá aqui embaixo, inscrever-se. E depois tem um sino. Você toca no botão inscrever-se, toca no sino, você já está inscrito no canal. Não deixe esse vídeo passar hoje. Não deixe passar sem você se inscrever no canal. Sabe por quê? Se você está me vendo, sabe o que eu acredito? É o que eu tenho pedido a Deus. Deus acabou de me apresentar a você. É, porque eu oro assim. Eu tenho orado pelas pessoas do canal. Eu tenho orado para aquelas pessoas que ainda não se inscreveram. Você, eu tenho certeza que hoje você é um deles. Você não vai passar esse vídeo mais sem se inscrever no canal. Todas as vezes que eu colocar uma oração, colocar uma palavra aqui, você vai ser notificado. É para isso, somente para isso, para você ser abençoado. Esse é o desejo do meu coração. Vamos então à palavra? A palavra está lá em Salmo 28, apenas o versículo 7, que diz assim: O Senhor é a minha força. O Senhor é o meu escudo. O Senhor o Senhor é o meu escudo. Nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Quem disse isso? Você já sabe, né? Foi Davi. Por que Davi tinha essa linguagem? Por que Davi orava e cantava dessa forma? As experiências que ele vivia. Antes de Davi ser perseguido por Saul, antes de Davi ser colocado no trono para ser o rei de Israel, Davi já tinha lutado com urso e leões. E depois, foi aí que ele foi habilitado. Foi lá que ele foi habilitado. Porque antes ninguém via. Agora ele já era conhecido. Ele ficou muito mais conhecido ainda quando ele lutou com Golias. E ele fez o quê? Ele venceu. Foi pela força dele? Não. Foi pela força do Senhor. Aí ele ficou muito mais conhecido ainda. E aí ele passou a ser perseguido por quem? Saul. O inimigo dele agora era Saul. E por isso que vários salmos de Davi, ele coloca assim, olha, essa certeza, que coisa linda. Quando eu leio, meus irmãos, um versículo desse, quando eu leio uma palavra dessa, eu fico assim, eu fico pensando no que Davi estava vivendo naquele momento. E aí eu coloco o que eu estou passando, vivendo naquele momento, seja comigo, seja com o filho meu,
seja com um parente, e eu me coloco em oração e diz: ó Senhor, Tu és a minha força. Ó Senhor, Tu és o meu escudo. Nele o meu coração confia. Dele recebo ajuda. É assim. Leia esse versículo hoje. Leia mais vezes. Sabe? Leia, depois releia. Tem vários versículos, principalmente nos Salmos, que ele se refere a Deus como força, ele se refere a Deus como escudo, ele diz que recebe, que o coração dele confia. Você tem colocado a sua confiança em quem? Em homens, em pessoas, por mais que eles queiram te fazer bem, por mais que eles queiram fazer algo por você, por mais que eles queiram ser uma bênção. Eles não podem tudo, eles são falhos, nós somos fracos. A força que nós temos vem de Deus. Agora, se você colocar a sua confiança em Deus, se você colocar a sua confiança no Senhor Jesus Cristo, você pode ficar tranquilo, você pode ficar tranquilo, porque esse aqui nunca vai falhar, esse aqui nunca vai faltar com você, esse aqui nunca vai ficar fraco, nunca vai ficar deprimido, nunca. Ele está sempre alerta, ele está sempre nos olhando. Foi esse Deus que me sustentou no dia de hoje. Foi esse Deus que me abençoou. E esse Deus que também te sustentou, que também te abençoou. Nós vamos orar agora mais uma vez a esse Deus que nos dá força, a esse Deus que nos dá poder. Vamos pedir para Ele liberar esse poder sobre nossas vidas, para Ele liberar essa força sobre nossas vidas, para a gente prosseguir, para a gente acordar amanhã com as forças renovadas, com as energias renovadas, para darmos continuidade à nossa vida. Então, se você pode, feche seus olhos agora, une a sua fé a mim, sabe? Se eu tenho pouco, junta com um pouquinho da sua aí, que vai ficar mais forte, e nós vamos orar. Deus querido, Deus amado, obrigado por essa palavra. É a tua palavra. Senhor, nós hoje sabemos qual foi o fim de Davi. Por que que Davi, ele recebeu a promessa? Por que que ele viveu a promessa? Porque ele não desistiu. Ele passou pelo que ele passou e ele não desistiu. Tudo isso está registrado, Senhor, não é à toa, não é à toa. Está registrado por minha causa. Está registrado por causa do meu irmão que está aí do outro lado. Ele um dia precisava ler isso, precisava ler esse versículo que diz que o Senhor é a força, que o Senhor é a ajuda, que o Senhor é o escudo. Nós estamos vendo tantas coisas, Senhor. Às vezes nós ficamos desanimados, preocupados, aflitos, mas a palavra do Senhor está aqui para nos fortalecer, para nos encorajar, no nome de Jesus. Encha meu irmão de força, encha meu irmão de fé, encha meu irmão de coragem. Fala para ele agora, Senhor, eu sou tua ajuda. Eu sou teu escudo, confia em mim, confia em mim. Eu vou te curar, eu vou te restaurar, eu vou te transformar em nome de Jesus. Nós hoje, Pai, decidimos mais uma vez olhar para o Senhor, confiar no Senhor e chamar pela tua ajuda. Doce, maravilhoso, grandioso Espírito Santo, venha sobre nós, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, aonde nós estivermos. Venha sobre nós. O Senhor é tudo que nós temos. O Senhor é tudo que nós desejamos. Nós confiamos em Ti. Muito obrigada por mais esse dia. Eu abençoo cada um dos meus irmãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu faço essa oração no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito obrigada por você ter permanecido até esse momento. Deus te abençoe. Deus te recompense. Que Deus te dê uma semana muito abençoada, muito alegre, um fim de semana e uma semana. E em breve eu estarei passando por aqui para deixar mais uma oração, uma palavra de reflexão para você. Deus te abençoe. Não deixe de dar o joinha, não deixe de se inscrever e não deixe de compartilhar. Eu te agradeço de todo o meu coração. Receba meu abraço, meu irmão e minha irmã em nome de Jesus.